Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui. Essa semana teve jornalista cravando: o Isla nem treina mais com o elenco principal do Flamengo. A gente já viu que não foi isso que aconteceu e eu nesse vídeo vou trazer os bastidores que envolveram a decisão estratégica do clube nesse caso. Além disso, também vamos falar da nova novela do Flamengo. A gente acabou de passar pela novela Pedro, agora falaremos sobre a novela Marinho. Parece que o Flamengo está proibido de ter reservas e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, deixa eu te fazer aquele pedido clássico: não custa nada para você, para mim faz muita diferença. Se você não é inscrito, já aperta o botão de se inscrever. Se já é inscrito, aciona o sininho para receber em primeira mão. E mais do que isso, já deixa o seu like, que faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Você me ajuda demais quando você faz isso. Então vamos começar com a novela Marinho. Depois da entediante e arrastada novela Pedro, de uma negociação infundada que não aconteceu, nem nunca vai acontecer, parece que a mídia paulista virou o alvo agora para a situação de felicidade ou não do Marinho. Mas aí fica a minha pergunta: será que se esperava o quê? Que o Marinho, com 2 meses de clube, menos de 2 meses de clube, já fosse titular absoluto, capitão, camisa 10, dono do time, desse elenco do Flamengo tão vencedor? Então eu imagino que nem o Marinho, nem o pai do Marinho, que é rubro-negro, imaginava que ele fosse chegar, pegar a bola, ser o camisa 10, batedor de falta, fazer acontecer. Ele está num período de adaptação ao clube, adaptação ao elenco que está passando por muitas modificações. O Paulo Souza já foi muito claro que ele precisa se enquadrar um novo formato de jogar, e parece que a mídia quer deixar de lado uma coisa bem simples. Ele tem um contrato, ele é um jogador profissional, o contrato dele está sendo cumprido rigorosamente em dia, o salário dele, que não é um salário barato, está sendo pago. Ele não tem qualquer ato ele não tem nada a reclamar do clube, de oferecimento, de possibilidade de trabalho pelo clube. Então, se ele está feliz ou não no banco, eu imagino até que o certo é que ele esteja realmente insatisfeito, mas que ele busque dentro de campo, dentro dos treinamentos, sua vaga, o seu lugar nesse elenco do Flamengo. Então, parece que agora a novela Pedro, que já perdeu força, que já ficou muito claro, é impossível que o Palmeiras chegue com o dinheiro necessário para fazer a contratação lá no Flamengo. Parece que a novela, com esse enfraquecimento dessa novela, a mídia paulista necessitou de um fato novo, e agora a ideia é de que o Marinho está insatisfeito, ele que tem menos de 2 meses do clube. Eu já falei isso em outro vídeo, vou falar novamente aqui. Para mim isso tem 2 motivos claros. A mídia paulista prefere que os clubes de São Paulo estejam melhores, e quando ela faz isso, ela enfraquece sim o Flamengo. Então, por vários motivos, né, que ela prefere. Financeiramente, né, claro, porque quando os times de São Paulo estão melhores, eles têm mais acesso dentro do mercado consumidor deles, eles estão mais próximos dos clubes lá, enfim, essa é uma questão. A outra questão é que muito jornalista é torcedor desses clubes mesmo, e o Flamengo forte não é bom para eles. E a segunda questão é que esse tipo de notícia, Marinho insatisfeito, acaba atraindo muitos cliques também da torcida do Flamengo. Então a torcida do Flamengo precisa estar muito atenta a esse tipo de clickbait, a esse tipo de chamariz, e a torcida acaba dando uma audiência a uma emissora ou a um jornalista que quer deliberadamente o mal do clube. Então a situação do Marinho é bem clara, bem tranquila, bem clara. É a mesma situação do Pedro. Ele tem um contrato, esse contrato está sendo cumprido rigorosamente pelo clube. Se não estivesse, ele teria todo o direito de entrar na justiça. Teve jogador que já falou que fingia que jogava porque fingia que recebia. Então é a mesma coisa. Se ele estiver com qualquer coisa que não está sendo pago, se o clube não estiver dando alguma possibilidade de estrutura ou qualquer coisa do tipo, ele tem sim todo o direito de entrar na justiça, de sair do clube ou qualquer coisa do tipo. Se não, se tudo estiver contratualmente certinho, se o Flamengo estiver pagando rigorosamente em dia todos os benefícios, o que ele tem direito, ele tem que cumprir o seu trabalho. O seu trabalho não é ser titular absoluto. Aliás, nem o pai dele, eu acho que esperava isso quando ele veio do Santos. Lembrando que ele veio de uma temporada ruim, com lesões, uma temporada que ele não foi bem no Santos. Ninguém imaginou que ele fosse chegar nesse elenco do Flamengo, nesse elenco tão forte, com tantos jogadores, pegar a bola, ser o capitão, camisa 10, faixa e dono do clube, como ele era lá, naquele Santos tão enfraquecido. Então, essa situação do Marinho é uma novela que não existe. Ela é criada a partir do nada, pela imprensa prioritariamente de São Paulo, com esses motivos que eu já falei, e parte deles a torcida do Flamengo pode sanear como? Não dando audiência para esse tipo de clickbait barato que só visa enfraquecer o Clube do Rio. Bom, essa é a primeira coisa. Acho que ficou claro que parece que é proibido o Flamengo ter reserva. A tendência é esse tipo de notícia nunca acabar, porque o Flamengo vai fortalecendo cada vez mais o seu elenco, contratando jogadores, porque vai tendo cada vez mais dinheiro com seus rivais. E aí essa conversinha vai ficar acontecendo constantemente. Só a torcida do Flamengo pode fazer isso parar, que é amadurecendo, entendendo que o Flamengo sim vai ter grandes jogadores no banco, e a mídia que entenda isso e pare com esse tipo de notícia. Agora vamos para os bastidores do caso Isla.
Você, se fosse presidente do Flamengo, se você tivesse a caneta na mão, o que você faria com um jogador que afirmou estar com sintomas gripais, estava passando mal e depois postou na sua rede social curtindo uma festa até com um atleta do Atlético Mineiro? Bom, mas antes deixa eu te dar algumas informações aí para fazer com que você tome uma decisão mais acertada. Primeiro, o salário dele é em torno de 550 mil em carteira, fora direito de imagens, então tem um valor muito alto, ele recebe um valor muito alto. Ele tem contrato até o final da temporada de 2022. Além disso, então se o Flamengo quisesse rescindir unilateralmente, o Flamengo precisaria pagar a multa rescisória desse contrato. O clube não pretende fazer isso. E segundo o cálculo dos bastidores, dos dirigentes do Flamengo, ele fez isso de forma deliberada. E deliberada por quê? Bom, primeiro que ele percebeu que é o terceiro reserva, a terceira opção do Paulo Souza. O Paulo Souza não está satisfeito com a entrega dele nos treinamentos, não está satisfeito com o que ele tem oferecido ao elenco. Segundo o diagnóstico do Paulo Souza, ele está mal tecnicamente, fisicamente mal, e quando vai para as sessões de treino, ele não apresenta vontade ou qualquer indício de estar numa possível ascendente aí na temporada. Ao que se percebe, ele realmente já entregou os pontos, não quer participar dessa competição com o Rodinei e com o Mateuzinho, e parece já ter conversas avançadas com o clube chileno, Universidade Católica, é o que circula nos bastidores. Então, ele, segundo o cálculo da diretoria do Flamengo, ele poderia ter feito de forma deliberada essa situação, criar um constrangimento dentro do clube para que o clube o libere com mais facilidade para esse acerto com a Universidade Católica, já que existem multas rescisórias tanto para um lado quanto para o outro. Se o Flamengo quiser rescindir, ele vai ter que negociar ou pagar essa multa ao Isla. Se o Isla quiser rescindir, da mesma maneira, ou ele vai ter que negociar com o Flamengo ou rescindir. Segundo o cálculo dele, ele poderia tomar uma multa por ter feito esse ato de indisciplina, mas essa multa também seria uma questão menor no fato de o clube acabar facilitando a sua saída, já que estava criando-se ali um clima ruim dele ante ao elenco. Então a ideia do clube é, ok, você está insatisfeito aqui no elenco, mas a gente não tem nada com isso. Se for o caso, se você sair, a gente vai ter que buscar um novo jogador para a posição. Não é interesse do clube, isso é um posicionamento quase de poker, né? De blefe. Não é interesse do clube que você saia, então se você quiser sair, você pode negociar com a gente ou de repente pagar a sua multa e ir para o clube que você já está praticamente acertado. Esse é o entendimento de dentro do clube. Então, para o clube, a maior punição para o Isla possível é fazer com que ele fique, e ele ficando, ele teria que em algum momento sentar à mesa e negociar a sua rescisão, negociação que pode ser muito benéfica ao clube carioca, diferente do que seria se o Flamengo simplesmente afastasse ele agora, tendo que pagar multa, inclusive, por não cumprir o contrato até o final. Então, o cálculo do clube carioca é que o Isla fez isso de forma deliberada. E como se chegou a essa ideia? Primeiro, nos bastidores rola que ele já estava bem insatisfeito com a disputa com o Mateuzinho e com o Rodinei, e que ele já estava acertado com o clube chileno. Para isso, então, ele foi criando pequenas situações, já teve uma situação de atraso em sessões de treinos anteriores. Então o Paulo Souza já estava insatisfeito com essa situação, mas mais do que isso também, ele deixou o story, mesmo depois de toda a polêmica, ele deixou lá na sua rede social o story em que ele estava mesmo na festa, dançando, brincando com outro jogador do Atlético Mineiro, mesmo depois de ter falado ao clube carioca que estava com sintomas gripais, que não poderia participar da partida, toda aquela novela que você provavelmente já está informado. Então, essa situação do clube com o Isla, ao contrário do que as pessoas falaram, que o Flamengo iria punir, iria deixar ele fora do elenco de vez, se ele fizesse isso, ele estaria, na verdade, prejudicando o clube, porque aí o clube teria que negociar em uma situação muito pior a questão da rescisão com o atleta. Então, existe uma cláusula contratual clara que, se o Flamengo quiser demiti-lo da forma em que se vinculou prioritariamente, que não joga mais pelo clube e tal, tudo bem, mas ele teria direito a uma rescisão e essa rescisão sairia bem caro para o clube. Então, o clube entende que a maior punição que o Isla pode receber é ele permanecer no elenco e ter que sentar à mesa de negociação para acertar a sua rescisão nos moldes que o clube deseja e não que ele deseja. Bom, esse foi o vídeo de agora, mais tarde tem mais. Espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que eu trago por aqui. Esse foi o vídeo. Valeu!